katana é uma das armas mais conhecidas do mundo. Confeccionada pelos mais habilidosos ferreiros do Japão feudal, são conhecidas por seus poderosos e precisos cortes. O cuidado ao se utilizar os melhores materiais do melhor jeito possível com as técnicas mais avançadas da época, criou esta lenda que perdura até os dias de hoje. Mas uma arma incrível como a katana não seria nada sem quem a empunhasse, e esse alguém era, na maioria das vezes, um samurai. Em um dia chuvoso de 1931, um jovem estava sentado em um trem. Em seu rosto, uma tristeza profunda. Havia sido enviado de volta para sua casa no interior após não ter conseguido manter boas notas nas escolas que seu tio, que morava na cidade grande, estava lhe pagando. Seu hábito de se envolver em brigas constantes também não ajudara, e ainda agora constava com alguns arranhões e marcas de pancadas que havia levado. Pensando em tamanha vergonha que trouxera para a família pelo seu desempenho nos estudos, já não sabia mais o que fazer. Foi então que algo lhe chamou a atenção. Um pôster na parede. Um pôster de convocação ao serviço militar para a Marinha Imperial Japonesa. O jovem Saburo Sakai descobriu o que iria fazer em seguida. Saburo Sakai nasceu em 25 de agosto de 1916, em um vilarejo perto de Saga. Sua família era constituída por seus pais e mais 6 irmãos, e a renda familiar vinha toda da agricultura. Mas nem sempre a família de Saburo fora camponesa. Alguns séculos antes, seus ancestrais eram samurais, combatentes lendários conhecidos pela sua habilidade no combate e código de honra. Mais tarde, o espírito guerreiro de sua família seria demonstrado em sua plenitude nos céus do Pacífico e da China ocupada. O pai de Sakai faleceu quando ele ainda era menino, e a situação econômica da família se complicou, mas sua mãe se esforçava para cuidar dos filhos. Saburo se destacou na sua escola e era considerado um aluno exemplar, e em razão disso, um dos seus tios pagou pelos seus estudos em Tóquio. O que no começo parecia uma boa ideia, na verdade ajudou a criar um sentimento de rebeldia em Saburo. As escolas de Tóquio exigiam mais dos alunos, com maior concorrência por parte dos colegas, também mostrando que talvez ele não fosse o melhor como pensara antes. Suas notas agora estavam apenas na média, e a mais agitada vida urbana foi aos poucos o deixando mais violento e rebelde. E agora, tendo sido devolvido à sua mãe pelo seu tio, decidira que iria se integrar à Marinha Japonesa. Entrou como um recruta e logo se tornaria aprendiz de marinheiro, quando foi então transferido para servir a bordo do couraçado Kirishima. O intenso treinamento da Marinha Japonesa, ainda com muitos e constantes castigos físicos, desenvolveram a garra e a mente do jovem Saburo, que estudava em seu tempo livre para realizar o teste para o curso de artilheiros da Marinha, o qual veio a passar com sucesso em 1935. Agora no posto de marinheiro, ele foi transferido para servir em outro couraçado, o Haruna. Lá, ele foi mais tarde promovido ao posto de suboficial de 3ª classe. Em 1937, a Marinha Japonesa abriu um acirrado concurso, o de promoção ao posto de oficial não comissionado, que deveria concluir um curso de voo. 1.500 militares se inscreveram, mas apenas 70 foram aceitos. Desses, apenas 25 concluíram com êxito o duro processo de formação dos pilotos japoneses. E Saburo Sakai se formou em primeiro lugar, se destacando em sua turma. Um ano depois, em 1938, Saburo entraria em sua primeira missão de combate real na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ele pilotava um Mitsubishi A5M, e suas primeiras missões foram de apoio às tropas em solo, mas no mês de maio foi logo escolhido para uma patrulha de combate. Naquela missão, ele gastou toda a sua munição em apenas um alvo, que depois de muito esforço conseguira derrubar. Em outubro, o aeródromo no qual estava sediado foi atacado por uma força de cerca de 12 bombardeiros, ficando ele ferido em meio ao caos da destruição de sua base. Enfurecido, procurou um avião que não estava avariado, decolou, perseguiu os bombardeiros e conseguiu danificar um deles,
tendo que retornar logo depois por falta de combustível. Quando pousou, desmaiou devido ao seu estado físico debilitado em razão dos seus ferimentos. Saburo Sakai foi enviado para o Japão para se recuperar e tratar das suas feridas, sendo depois transferido para a ilha de Formosa, atual Taiwan, onde começou seu treinamento para operar uma nova aeronave, o revolucionário Mitsubishi A6M-0. Novamente transferido para os combates na China, em agosto de 41 ele conseguiu seu primeiro abate com o Zero, e um mês mais tarde o seu esquadrão foi enviado novamente para Formosa. Começavam os preparativos para o combate contra os Estados Unidos da América. Apenas horas depois do ataque a Pearl Harbor, Saburo Sakai participou de uma investida contra o aeródromo de Clark, nas Filipinas, destruindo um caça Curtiss P-40 Warhawk. No dia 10 de dezembro, ele se tornaria o primeiro piloto a derrubar um Boeing B-17 Flying Fortress, e nas semanas seguintes, seu esquadrão iria mudar-se novamente, desta vez para Bornéu. Em uma missão, sua formação de 23 Zeros iria entrar em combate contra 50 P-36 Hawk holandeses, e Sakai derrubou 3 aeronaves inimigas nesta batalha. Nos meses seguintes, ele derrubaria mais 3 P-39, e junto com seus alas, Hiroyoshi Nishizawa e Toshio Ota, formaria o trio mais mortífero do Pacífico Sul, com os 3 se tornando grandes ases da Marinha Imperial Japonesa. Ainda que tivesse sido disciplinado com brutalidade durante sua adaptação à vida militar, o espírito rebelde de Saburo nunca se esvaiu completamente. Entre suas ações que iam de encontro às normas estava o comércio de cigarros com os habitantes locais, o que era proibido, além de que depois de adquirir a mercadoria, ele tinha o hábito de fumar na frente dos seus superiores. Quando mandou que seu ala roubasse comida do rancho dos oficiais, ele foi pego no processo e espancado, e para salvar seu amigo começou a dar tiros de aviso para que soltassem o rapaz. No início de agosto de 1942, os combates continuavam, e em apenas um dia Saburo Sakai havia derrubado 4 caças inimigos. Tamanho feito fez com que ele fosse indicado para uma promoção a oficial pelos seus superiores, mas tal premiação lhe foi negada pelo alto comando. Mas no dia 7 de agosto, Saburo Sakai iria ter que usar toda a sua habilidade, garra e principalmente sorte. Seu esquadrão havia recebido a missão mais difícil até aquele momento. Com o desembarque americano em Guadalcanal, iriam desempenhar uma das missões de caça mais longas da história até então, consistindo em um voo de 1.770 quilômetros para escoltar bombardeiros japoneses que iriam atacar Guadalcanal, Tulag e as Ilhas Flórida. Após os bombardeiros terem alcançado seu objetivo, agora rumavam para casa, quando uma formação de caças F-4F Wildcat apareceu. Sakai e 3 dos seus aliados avançaram contra apenas um Wildcat, comandado por ninguém menos que o as James Julian Pug Sutherland. Os caças Zero manobravam furiosamente contra o solitário Wildcat, mas o habilidoso americano conseguiu reverter a situação e agora se encontrava atrás do Zero de Saburo Sakai. A posição era perfeita, o Zero estava na mira. James Pug apertou o gatilho e nada aconteceu. As metralhadoras do Wildcat haviam travado, mas como os inimigos não tinham como saber isso, Sutherland continuou colocando pressão em Sakai para tentar espantá-lo. Com destreza, Saburo Sakai realizou curvas apertadas e fez inúmeras manobras evasivas para tirar o Wildcat de sua cauda, e após conseguir fazer isso com êxito, colocou-se na retaguarda do americano mais uma vez. Como o A6M2 que pilotava tinha pouca munição no canhão de 20mm, resolveu usar apenas suas metralhadoras para conservar munição para outros combates que pudessem acontecer depois. Sakai disparou centenas de projéteis contra o mais pesado caça americano, que parecia absorver uma grande quantidade de dano. Ele não entendia o que estava acontecendo,
Por isso chegou mais perto do Wildcat para ver o que parecia ser um milagre. A maior parte das superfícies de comando do F-4F estavam estraçalhadas, com os flaps e o rádio agora inoperantes. O vidro do cockpit estava todo quebrado, assim como o retrovisor do piloto. Segundo o próprio Sutherland, havia combustível vazando em seus pés. O tanque de óleo da aeronave também havia sido perfurado e os óculos de proteção em sua cabeça estavam esmigalhados, mas o avião ainda conseguia manter um padrão de voo em baixas velocidades. Após ver o estado da aeronave, Sakai trocou para os canhões de 20 mm e deu o golpe final, acertando a asa esquerda do americano e arrancando-a no processo. Sutherland, mesmo que ferido, conseguiu saltar do seu avião a tempo e viveria até o final da guerra. Após essa intensa luta, Sakai se juntou à sua formação de caças. Quando ganhavam altitude, encontraram um solitário SBD Dauntless americano, um bombardeiro de mergulho que contava com um artilheiro traseiro. Sakai, junto com alguns caças, mergulhou então em direção ao inimigo. Não querendo cair sem lutar, o Dauntless se virou na direção dos inimigos e disparou com suas metralhadoras no avião de Saburo. Apenas atingindo o vidro superior do cockpit do seu Zero, o Dauntless logo foi abatido pelos alas de Sakai, sem qualquer chance real de sobreviver, estando no lugar errado e na hora errada. Mais tarde, após se reagruparem novamente, perceberam uma formação de aviões inimigos logo acima do seu grupamento. Saburo Sakai pensou que eram outros Wildcat inimigos e logo rumou para interceptá-los. Com suas habilidades de voo superiores, acabou deixando todos os seus aliados para trás. Mas aqueles Wildcats estavam se comportando estranhamente e começando a se reunir. Pensando que ainda não tinha sido visto, Sakai acelerou para enquadrar a cauda dos inimigos na mira do seu Zero, e chegou cada vez mais perto para ter melhores condições de tiro. Os aviões que Saburo Sakai pensou ser desavisados Wildcats eram na verdade bombardeiros SBD Dauntless, cada um contando com 2 metralhadoras .30 operadas por um artilheiro de ré. E o A6M20 de Saburo Sakai agora estava na mira de quase todas elas. Não havia mais tempo de recuar. A única chance de sobreviver era engajar os inimigos e tentar derrubá-los. 8 atiradores com 16 metralhadoras abriram fogo pesado contra Saburo Sakai, e repentinamente um projétil .30 perfurou o vidro do cockpit, lançando estilhaços em todas as direções. O projétil continuou seu percurso até bater de raspão na cabeça do piloto, fraturando seu crânio no processo, com um estilhaço de vidro perfurando seu olho direito logo em seguida. E então tudo escureceu. Saburo Sakai desmaiara em pleno voo e não sabia o que havia acontecido. Eu me senti como se tivessem me golpeado na cabeça com uma clava. O céu se iluminou de vermelho e eu caí inconsciente. Eu verifiquei mais tarde que 2 aviões inimigos e o meu começaram a tombar simultaneamente. Talvez 2/3 do para-brisa tinham sido arrancados pelas balas das metralhadoras do inimigo. Meu caça deve ter descido como uma pedra. Dentro de alguns momentos, o ar frio que entrava pelo para-brisa destroçado me fez ganhar de volta minha consciência. E a primeira imagem que me veio à mente foi o rosto da minha querida mãe. E ela parecia me dizer: "Que há com você? Tenha vergonha. Desmaiar com um ferimento tão pequeno?" Foram 2 quilômetros de queda até Saburo Sakai recuperar sua consciência. Sentia que iria morrer e, portanto, o faria como um herói, levando uma embarcação inimiga consigo. Ele sabia distinguir os variados tipos de navios que os americanos utilizavam e procurava um cruzador para fazer o sacrifício final. Ele procurou incessantemente e não conseguiu achar nada na área em que se encontrava. Sua visão estava muito nebulosa e ele parecia não conseguir enxergar nada. Mesmo com a loucura do momento, puxou com toda a força que lhe restava o seu manche,
recuperando o zero do seu mergulho mortal. O avião agora estava nivelado, e quando Sakai tentou mexer no manete para ajustar a potência do motor, não conseguiu. O seu braço esquerdo não respondia, e quando tentou usar os pedais para utilizar o leme do avião, percebeu que sua perna esquerda também não respondia. O projétil havia paralisado momentaneamente todo o lado esquerdo do seu corpo, e desesperadamente ele esfregou com sua mão direita os olhos para ver se conseguia recuperar a visão. Com muito esforço, conseguiu ver a ponta de sua asa esquerda. Então o olho esquerdo ainda funcionava, mas não importava o que fizesse, seu olho direito não respondia. Subitamente, uma dor absurda, a maior que já sentira na vida, começou a vir da sua cabeça. Quase desmaiou quando sentiu o baque, e ao colocar a mão que funcionava no crânio, ela retornou completamente encharcada de sangue. Foi nesse momento que ele começou a ver algo na superfície do oceano, coisas indistintas que corriam sobre a água e pareciam mandar algo na direção dele. O samurai estava mais uma vez em perigo, e sem perceber, começou a sobrevoar um comboio inimigo. Um tiro perfurou sua asa, e em sua cabeça ele pensava: eu não derrubei diversos aviões inimigos hoje? Provavelmente elevei para 60 o meu total. Mandei todos aqueles aviões para o mesmo destino ao encontro do qual estou indo agora. Agora é a minha vez. Sempre esperei que isso acontecesse. Neste mesmo dia cometi o maior e último erro da minha vida, quando eu confundi bombardeiros inimigos com aviões de caça. De qualquer maneira, finalmente me deparei com aviões da Marinha Americana, pelos quais eu esperava há tanto tempo. Não há nada de que eu tenha que me arrepender. Sakai havia então decidido que morreria como um piloto em um combate aéreo. Pensou que os caças que protegiam os comboios já deveriam estar mergulhando em sua direção, e por isso começou a fazer círculos esperando o embate. Mas depois de um tempo percebeu que nada acontecia. Olhou para fora e notou que rumava para Tulagi. Esperou um pouco e sua visão esquerda melhorou, e com sua mão direita colocou a manete a pleno, com o motor rugindo em alta potência. Em seu atual estado, não saberia até onde poderia chegar. Nas ilhas Shortland, Buka, talvez até mesmo a Rabaul, de onde havia decolado horas antes. Sakai havia aceitado a morte, mas tentaria prolongar a sua vida o máximo possível. Começou a tatear os seus ferimentos, percebendo que a ferida na cabeça era a mais grave. Tateando os ferimentos, eu me lembrei da história sobre Ryuma Sakamoto, um corajoso samurai que permanecera vivo mesmo depois de um assassino ter lhe infligido uma terrível cutilada. Bem, se a sorte continuasse, eu alcançaria as Shortlands. Tentaria chegar lá se possível. Sakai tentava ler a bússola, mas sua visão estava muito debilitada. Por sorte, havia se preparado em caso de sua bússola parasse de funcionar durante uma missão, por isso pensou em anotar as posições do sol para se localizar. Mas simplesmente não conseguia enxergar o sol, e ele então mudou o foco para tentar estancar o sangramento na cabeça. Utilizando bandagens que trazia consigo, uma parte do seu cachecol que conseguira rasgar dentro do próprio avião, e muita coragem, colocou os tecidos no espaço entre sua cabeça e o capacete, que apertara com força. Ele conseguiu assim interromper o sangramento, mas logo em seguida veio uma forte sonolência. O sono vinha cada vez mais frequentemente, e a solução que Sakai encontrou para se manter acordado foi apertar o capacete e bater com força no seu crânio, para a dor resultante afastar o sono. Mas em determinado momento conseguiu recuperar a consciência, bem como sentidos o suficiente para se orientar, conseguindo fazer uma leitura da bússola e reconhecer um arquipélago que havia observado mais cedo, e logo em seguida observou a ilha da Nova Inglaterra. Mas uma frente de mau tempo o forçou a contornar a ilha. Rumou então para sudeste, quando viu o que chamou de esteiras brancas no oceano. Logo entendeu que era uma frota japonesa que seguia para combate rumo sul. Pensou em tentar um pouso na água próximo à frota, mas reconsiderou ao imaginar que iria atrasar os navios em sua missão. Minutos mais tarde, contudo, viu uma ilha abaixo de sua asa direita e, olhando com mais cuidado, reconheceu a paisagem. Aquela era a base de Rabaul. Sakai fez um sobrevoo para decidir de qual ângulo iria efetuar a aterrissagem
E por incrível que pareça, o trem de pouso desceu e travou corretamente ao ativar os comandos. Colocou seu avião na direção da pista, com muito esforço desativando a ignição para evitar acidentes com explosões ou fogo ao aterrissar. Guiou seu avião com dificuldade até que sentiu o trem de pouso tocar o chão, e lentamente o Zero desacelerou na pista. Quando o avião parou, Saburo Sakai havia desmaiado. Momentos antes, entretanto, ele ouviu seus colegas correndo em sua direção e gritando seu nome. Poucos conseguiram identificar a face de Saburo Sakai no corpo que acabara de pousar no aeródromo. Um rosto completamente inchado, coberto por uma camada grossa e pastosa de sangue que escorria quase por toda a sua cabeça. A missão de Sakai havia durado quase 10 horas. O esforço físico para um voo de tal magnitude, com ferimentos graves e enfrentando todo tipo de adversidades, só poderia ser realizado por alguém com muita força de vontade, habilidade e fé na sua missão. E esse era definitivamente o caso do homem que ficou conhecido mais tarde como o Samurai dos Céus. Um ano depois, Sakai conseguiu recuperar-se dos seus ferimentos, mas havia perdido permanentemente a visão do seu olho direito. Passou um período de recuperação no Japão, onde optou por não casar-se com o amor da sua vida, pois agora, como um homem com muitos ferimentos, cego de um olho e que não poderia mais voar, se sentia indigno. Mais tarde receberia uma visita do seu ala, Hiroyoshi Nishizawa, que deu-lhe a triste notícia que dos 80 pilotos do seu esquadrão, apenas 8 teriam sobrevivido a Guadalcanal. Ele serviu como instrutor durante alguns meses em 1943, e após muitos pedidos para retornar ao combate, foi autorizado a voar novamente em guerra em abril de 1944. Mas a situação do conflito era completamente outra. Fora transferido para Iwo Jima, onde uma força de 90 aeronaves estava encarregada de defender a ilha contra a força de invasão americana. Em pouco tempo abateu um F-6F Hellcat, mas os novos aviões americanos se provaram muito mais difíceis de combater do que estava acostumado. Os combates aéreos agora pendiam para o lado dos aliados, e a maior parte dos caças da ilha acabaram derrubados. Em uma ocasião, acabou se envolvendo em um combate contra 15 Hellcats simultaneamente, com relatos dizendo que em alguns momentos havia 4 aviões na sua cauda. Saburo Sakai, todavia, conseguiu sair ileso deste combate. No fim daquele ano, seu esquadrão recebeu ordens para realizar uma missão suicida. Segundo Sakai, ele foi ordenado a realizar uma missão kamikaze contra a frota americana que aproximava-se de Iwo Jima, mas na localização fornecida dos navios ocorreu um intenso combate aéreo. Naquele dia, Sakai derrubou mais um F-6F e, após observar as condições meteorológicas e táticas se deteriorando, liderou seu grupamento de volta à pista de pouso, contrariando a ordem dos seus superiores. No dia seguinte, as aeronaves restantes foram destruídas no solo por inimigos e os pilotos que restaram foram evacuados para o Japão. De volta ao seu país, Sakai agora fora promovido a oficial, no posto de tenente, e voltou a dar instruções aos novos pilotos da Marinha, além de acumular também a função de piloto de testes. Em janeiro de 1945 foi transferido para o esquadrão Matsuyama, que operava os mais avançados caças N-1K Shindan. Com esta unidade, Saburo combateu durante todo o restante da guerra, até agosto de 1945, quando foi declarada a rendição incondicional do Japão. Mas enfurecido pelo anúncio da rendição, ele decolou junto a outros 9 pilotos e atacaram 2 quadrimotores de reconhecimento B-32 Dominator norte-americanos ao confundi-los por bombardeiros B-29. Segundo seu próprio relato, ao pousar, Saburo Sakai prometeu a si mesmo que nunca mais iria matar outra criatura. Essa ideia veio também da sua conversão ao budismo, que seguiu até o final de sua vida. Os tempos pós-guerra foram inicialmente difíceis para ele e para outros pilotos.
Era muito complicado encontrar emprego no pós-guerra e havia muito preconceito com militares como Saburo Sakai. Sua esposa, com quem ele havia se casado finalmente em 1944, faleceu pouco depois da guerra em 1947. Em 1952 ele casou-se novamente e abriu uma empresa de impressão de livros e panfletos, onde empregava familiares de seus companheiros mortos e militares que agora eram considerados indesejáveis pela sociedade. As coisas iriam mudar em 1955, quando um piloto holandês entrou em contato com a ocupação norte-americana, contando que havia feito um voo de transporte de civis na ilha de Java em 1942. No trajeto, fora interceptado por um caça-zero, que o mandou retornar. Ao indicar que não faria isso, o caça tomou posição atrás do avião, mas não atirou. O piloto daquele Zero era Saburo Sakai, e ainda que tivesse recebido ordens explícitas de derrubar quaisquer aeronaves que entrassem no espaço aéreo de Java, ele não executou a ordem por ver mulheres e crianças dentro do avião. Essa notícia, somada ao sucesso do seu livro Samurai, uma autobiografia escrita em conjunto com outros 2 escritores, ajudou a trazer sua história e seus feitos para o Ocidente, gerando um enorme respeito a ele. Alguns historiadores acreditam que alguns feitos comentados no livro sejam exagerados, com algumas divergências sendo apontadas em acontecimentos históricos. Em seu livro, ele também coloca em xeque a ideia de que kamikazes eram pilotos suicidas que não pensavam e só aceitavam ordens. Seus relatos mostram também o lado humano dos pilotos suicidas, que possuíam famílias, sonhos e uma mistura de medo da morte com um senso de dever patriótico a ser cumprido. Nos anos 90, Sakai foi consultor no desenvolvimento de simuladores de combate aéreo, e em 22 de setembro do ano 2000, durante um banquete oferecido pela Marinha Norte-Americana na base aérea de Atsugi, no Japão, Saburo Sakai sofreu um ataque cardíaco aos 84 anos de idade, falecendo naquele momento. Um dos maiores guerreiros da história aeronáutica japonesa, Saburo Sakai dedicou a segunda parte de sua vida à promoção da paz e a contar ao mundo os horrores da guerra. Seu livro é uma peça obrigatória nas bibliotecas de entusiastas da história militar, unindo para sempre a figura do samurai ao lendário Mitsubishi Zero. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.